seja conosco e ajuda-nos a podermos transmitir a Tua palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações. Traz revelação, traz esclarecimento pela iluminação do Teu Santo Espírito e tem misericórdia de cada um de nós. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez nós dizemos Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Abençoamos a vida de cada um pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, nome que está sobre todos os nomes. A Bíblia nos fala em diversas oportunidades sobre o Pai, sobre a paternidade. Tema este que, de certa maneira, graças a Deus, tem sido revitalizado na igreja e assim pregado em diversos púlpitos. Tão importante a tarefa de pai. Uma das primeiras revelações que temos da pessoa de Deus em nossas vidas, desde a mais tenra idade, é que Deus é Pai. É nosso Pai. É o Papai do céu, falamos. Deus como Pai é uma das primeiras revelações, um dos primeiros entendimentos que alcançamos a respeito de Deus, da pessoa de Deus. Por isso, o tipo de pai que somos para os nossos filhos influenciará muito a visão e o entendimento que eles terão a respeito de Deus. A visão de pai que meus filhos têm, obviamente, afetará a visão que eles têm a respeito de Deus, já que Deus é Pai. Dessa forma, ser um bom pai é literalmente ajudar aos nossos filhos a terem um bom entendimento de Deus como Pai. A um bom entendimento e até mesmo a ter um melhor relacionamento com Deus. Ser um bom pai é revelar Deus aos nossos filhos por meio do nosso próprio amor e cuidado paternais. Deus deseja se revelar a todos nós e deseja se revelar como Pai. E Jesus como Filho, Ele mesmo diz que Ele revela o Pai a todos nós. E a própria vida eterna, disse Jesus, é que te conheçam a Ti, único Deus, nosso Pai, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é nosso Pai. A Bíblia nos fala sobre o reino de Deus e vincula muitas vezes o reino de Deus à figura do pai, de um homem, pai de família. Nenhum texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, versículo 1, encontramos a seguinte palavra: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar
trabalhadores para a sua vinha. Em uma outra versão, nos diz que o reino de Deus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Um dono de casa, um pai de família, um pai. Interessante que a característica que se firma tanto isto que é um homem e não qualquer homem, é um pai de família, nós vemos na narrativa, no contratar, no chamar a todas essas pessoas que no final desta narrativa, lá no versículo de número 15, ao pagar ele a todos igualmente, e aqueles que primeiramente foram contratados acharem que mereciam maior ganho porque haviam trabalhado há mais tempo, e ele explicar que fizeram o que havia tratado com cada um deles. Os últimos que foram chamados na última hora. E a grande pergunta que este homem faz àqueles é: por que vocês estão aqui? E eles disseram: porque ninguém nos quis. Deus é aquele que quer, que chama a quem mais ninguém quer, a quem mais ninguém valoriza. E Ele não apenas nos quer, como Ele nos valoriza, como Ele nos faz igual aos mais queridos, aos mais desejados, aos que todos querem, aos que primeiramente são chamados, que primeiramente são contratados. E esse maravilhoso Deus, que é o nosso Pai, que é o teu Pai, que te quer. Já adianto aqui, se ninguém mais te quer, se ninguém mais te quis, Ele te quer. Ele deseja. Ele te chama. Ele te chama junto com todos. Ele ama a todos. Veja, eles disseram: ninguém nos contratou, ninguém nos quer, mas Deus te quer. Eu quero firmar bem isso, porque alguém hoje pode estar nos ouvindo e pode estar dizendo: ninguém me quer, mas há alguém que te quer, e não só te quer, que te dará valor, que te dará valor igual aos outros, que te dará o mesmo pago. Ou seja, isto é valorizar. Mas respondendo àqueles que disseram que mereciam mais, ele disse: porventura, versículo 15, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Isso é algo interessante. Um pai de família, uma característica do que é um pai de família, deve ser um homem bom. A bondade deve ser a característica da paternidade. Ser pai deveria ser um homem bom. Bom para todos e boníssimo para os seus
filhos. A Bíblia mesmo nos fala desse amor de pai, e especialmente do amor do nosso Pai, do nosso Deus, como na primeira epístola de João, no capítulo 2 e no versículo 15, fala do amor do Pai, amor com o qual o Pai nos ama. Diz que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando somos amados pelo Pai, esse amor fica em nós. O amor do Pai permanece em nós e nos faz amar as coisas certas, da maneira correta. Por quê? Porque este amor está em nós. A Bíblia mesmo diz que Deus, inclusive, repreende aqueles que Ele ama. Provérbios 3:12 nos diz que Deus repreende aquele que Ele ama. Nós, como pais, também devemos aprender a educar, a ensinar, e dentro disto, a disciplinar, a repreender e mesmo, se necessário, castigar nossos filhos. Isto é amor que se manifesta em cuidado. O pai cuida, o pai vigia. Em diversos momentos, a palavra de Deus nos diz que devemos vigiar. Devemos vigiar para não cair em tentação. Devemos vigiar para a volta de Cristo, que é um tema que está tão em voga nos nossos dias. Devemos vigiar como um pai de família. Mateus 24:43, entre outros versículos que eu poderia citar, diz que o pai de família vigia. Mas considerai isto, diz a palavra, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. A maior recompensa do pai não está tão somente em ganhar. A maior recompensa do pai está em não perder, em que sua casa não seja arrombada, em que sua casa não seja roubada, em que seus filhos não percam. Então o pai tem uma recompensa e ele vigia para que ele não perca, para que os seus filhos também não percam. Jesus mesmo nos ensinou a orar e disse: vigiai e orai. E nos ensinando a orar, disse que deveríamos orar e orar ao nosso Pai. Disse que entrássemos em nossos quartos, que fechássemos a nossa porta, e disse: e o seu Pai, que te ouve em secreto, te responderá. Oramos a um pai. Em outro texto, Jesus compara a oração a bater a porta de um amigo. Quando oramos, estamos falando com um amigo, mas com um amigo que, além de ser amigo, é pai, que não nos negará nada, que diz: e o teu pai, diz, o teu pai sabe que necessitas de todas estas coisas. O teu pai te dará. Tal é o amor de Deus que o Evangelho de João já começa dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, com tal intensidade. Esse estranho
amor de Deus, que nos ama de uma forma inexplicável, esse entranhável, este vínculo de toda a perfeição, o amor de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No que no texto nos diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de terem Deus como seu Pai. Como seu Pai. Realmente Deus deseja se revelar a nós. Mas me parece que algumas pessoas têm maior revelação de Deus. Eu tenho um amigo, Glaucio Coraiola, que ele diz que ele é um queridinho do papai. Será que Deus tem, eu pergunto, não discutindo isto, se ele o é ou não, porque creio que todos nós o somos, queridinhos de Deus, amados de Deus. Mas será que Deus tem seus preferidos? Às vezes me parece que algumas pessoas até parece que são favoritos de Deus, porque a estes Deus se revela ainda mais. Mas eu sei, e a Bíblia nos diz, que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus nos ama e nos ama a todos igualmente. Por que então Deus se revela mais a uns do que a outros? Essa revelação é como a revelação que acontece em um espelho. Deixe-me comparar desta maneira. Não importando quão iluminado possa ser o ambiente, para que vejamos a imagem refletida no espelho, não dependemos apenas da iluminação, dependemos de que o espelho esteja limpo. Porque se o espelho estiver opaco, seja por sujeira, seja que o espelho esteja embaçado, isso fará com que a imagem não seja bem refletida. Você não veja bem a imagem. Se o espelho também estiver retorcido, contorcido, ele te dará uma imagem distorcida. Isso é quando entramos naquela casa dos espelhos, há espelhos contorcidos, retorcidos, deformados, que nos dão uma imagem enganadora, uma imagem deformada. E muitos riem daquela brincadeira com espelhos. Mas, mesmo que um espelho seja perfeito, a imagem não será perfeitamente vista se houver sujeira naquele espelho. E é por isso que nós precisamos ser limpos por Jesus, para que vejamos claramente a imagem refletida no espelho. Não teremos revelação se não tivermos a intervenção de Jesus. É Jesus que limpa. Sem Jesus não há revelação do Pai. Revelação do Pai. Mas nós, como pais, eu volto a dizer, somos aquele primeiro entendimento e devemos manifestar isso com o amor de pai. O doutor Nilson do Amaral Fanini, famoso líder e pregador e evangelista batista brasileiro, que foi
pastor da primeira igreja batista de Niterói, dizia sempre que a família é um projeto de Deus. Isso de fato é. A família é um projeto de Deus. E o que Deus projeta, o que é obra de Deus, dá sempre certo. A família vai dar certo. Deus é amor, é o que nos diz João. Deus é amor. E sendo o homem a imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem também deve manifestar, deve refletir este amor, para que o homem pudesse demonstrar a imagem e semelhança de Deus, que é amor. Não só bastava, ou não só era o suficiente o homem ter, mas era necessário o homem ser. Quanto a amor, o homem tinha, mas o homem tinha que ser amor. E para ser amor, o homem tinha que dar amor. Então não era suficiente ser amado, ter amor, porque Deus já amava, o homem era amado, mas o homem tinha também que dar amor, para que pudéssemos dar amor, e principalmente ao primeiro homem, Deus cria a família. O primeiro casal, a família é criada. A família, assim, é um dom. A família, assim, é um presente dado por Deus a nós. Nas horas de crise, é que um homem se mostra como um verdadeiro pai. Pois um pai deve ser, digo eu, a resposta, pelo menos ele deveria ser, a resposta para a crise dos seus filhos. Isso é ser um pai que cuida, que zela pelos seus filhos, zela pela sua esposa. Ser um pai é ser um homem de família, um homem cuidando de sua família. Até mesmo eu gosto da palavra que a missionária Edmeia Williams fala sobre família, que a melhor coisa que um pai pode fazer aos seus filhos é tratar bem da mãe deles, amando a mãe deles, cuidando da mãe dos seus filhos, manifestando este amor, ensinando aos seus próprios filhos a continuarem amando. Eu amo a minha esposa e mesmo que porventura eu falte à minha esposa e aos meus filhos, eu continuarei amando a minha esposa, no amor dos meus filhos pela minha esposa, mesmo que eu não esteja presente, e no amor de minha esposa aos meus filhos, porque a família é esta manifestação de amor uns pelos outros. Na parábola do filho pródigo, nos diz que o filho mais novo, no momento de crise, descaindo em si, disse, lá em em Lucas, capítulo de número 15, na casa do meu pai não é assim.
Ele perdeu muitas coisas. Ele desperdiçou sua vida. Ele perdeu tudo que o Pai lhe dera, que ele pedira ao Pai. Dá-me a minha parte. E tudo que era seu, ele perdeu. E ali, naquele momento, ele se lembrou da casa do Pai. Houve algo que ele não perdeu. E o que ele não perdeu foi a memória, a boa lembrança da casa paterna, que lhe deu forças para se levantar daquela crise e poder sair daquele problema. Uma boa lembrança nos dará forças para sairmos das maiores crises da nossa vida. Uma das melhores heranças que os pais podem dar aos seus filhos chama-se boas lembranças. Construa boas memórias para os seus filhos. Como eu disse, ele perdeu muitas coisas na sua vida, mas a boa lembrança de seu pai e da casa do seu pai permaneceu nele. Amor é algo que precisa ser mais que sentido. Ele precisa ser comunicado. Nós temos que comunicar amor aos outros. Pais precisam comunicar, pais precisam, eu volto a dizer, ser bons, ser bondosos. O amor, de fato, precisa ser transmitido. E transmitido em todas as suas formas de amor. Na manifestação de amor, nas maneiras de se amar, de comunicar amor. Há várias maneiras de se comunicar amor, de se fazer o amor percebido, entendido. Uma boa comunicação é aquela que é compreendida. Que não apenas quem comunica sabe o que está falando, mas aquele a quem é comunicado compreende o que está sendo dito conforme o que comunica entende que está falando. Então, nós precisamos ter esse diálogo que pode acontecer sem palavras, com atos. Na linguagem que todos podem entender. Nem sempre falamos a mesma língua, há expressões diferentes, há culturas diferentes, há línguas diferentes, há linguagens diferentes, mas todos comunicamos essa linguagem universal que se diz que é o amor. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, fala-nos das 4 palavras gregas referentes a amor que nós encontramos no Novo Testamento. Normalmente, nós, pregadores, falamos de 3 palavras, o amor ágapes, o amor filos e o amor eros. No entanto, na realidade, existe mais uma palavra que é a palavra storge. O amor ágape é aquele amor sublime, supremo, o amor que é traduzido no latim como caridade.
embora caridade tenha perdido a força do que significa, caridade é algo feito completamente por amor a outra pessoa, ou seja, sem egoísmo algum. O amor de Deus não possui uma faísca que seja de egoísmo. E nós temos que aprender a amar com este amor não egoísta. Há o amor filos, que é um amor que nós poderíamos dizer raro, raríssimo, que é a amizade, o amor fraternal, o gostar intensamente de alguém. Que é um amor que não podemos confundir com o amor eros. É um amor totalmente de gosto, de afinidade total. Por isso, um amor extremamente raro, que é um verdadeiro tesouro para quem encontra um amigo, que na hora da aflição se faz irmão. Por quê? Porque se ama com o amor filos, que é um amor fraternal, que é um amor entre irmãos. Há o amor eros, que infelizmente também, em nossos dias, o amor entre homem e mulher tem sido, por causa da palavra erótico, tem sido transformado num amor meramente de paixão carnal, mas ele é um amor de apaixonado, é paixão de apaixonados, é manifestação de romance, de sermos românticos, não só eróticos, mas românticos. Aliás, eu diria que o verdadeiro erótico, no sentido literal da palavra, não é o vulgar, é o romântico. E se não temos romance, não temos esse verdadeiro amor. Necessitamos de romance, necessitamos estar apaixonados. Mas quando chegamos ao storge, é um amor por afeto, por afeição. É um amor que pais manifestam aos seus filhos. É aquele amor tão básico, é aquele amor tão natural, tão espontâneo, que uma mãe tem pelo seu filho, que um pai tem pelo seu filho, aquela afeição inexplicável. Assim, nós devemos amar. A afeição é a forma talvez mais básica de se amar. A amizade, quem sabe, seria a forma entre os homens da mais rara. Um verdadeiro amigo é uma coisa muito especial, onde se gosta, onde nos comprometemos com o verdadeiro amigo. Aquele amor entre esposo e esposa, aquele amor romântico, aquele amor apaixonado e, acima de tudo e permeando por tudo, aquela caridade. Aquele amor que é o menos egoísta, que é fruto de uma graça, de uma caris divina, o amor de Deus se manifestando em nós. Tomás de Aquino diz que este amor ágape nos faz sermos amigos de Deus, e quando somos amigos de Deus, amamos
aos homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. É que João diz: como podemos amar a Deus a quem não vemos, se não amamos a Deus a quem vemos? Por isso, quando somos conquistados por esse amor, devemos amar, devemos ser bons, mas devemos entender que quando amamos, não estamos isentos de sofrer. Nós não estamos isentos. Aliás, eu até imagino que porque amamos, estaremos suscetíveis à possibilidade de sofrer por amor. C.S. Lewis, no seu livro Os Quatro Amores, diz que amar é sempre ser vulnerável. Ame, diz ele, qualquer coisa ou pessoa, e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Isso é uma verdade. É tanto uma verdade que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, falando sobre o amor, o apóstolo Paulo diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e acrescenta, jamais acaba. Se amamos e amamos de fato, não quer dizer que não vamos sentir dor, que não vamos ficar esperando, que não vamos ficar crendo, que não vamos ficar suportando, porque o amor, de fato, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E muitas pessoas, então, temem amar porque não querem que o seu coração se parta. Estão mais preocupados com o seu coração do que em amar. Por isso mesmo, se queremos ter certeza de mantermos o nosso coração intacto, ou não daremos o nosso coração a nada e a ninguém, ou temos que ter todo o cuidado com quem entregamos, ou a quem, melhor dizendo, entregamos ou damos o nosso coração. A Bíblia nos diz que Deus nos fala: filho meu, dá-me o teu coração. Quando nós damos o nosso coração a Deus, esse coração está nas mãos mais seguras que poderão guardar o nosso coração. Se você quer guardar o seu coração, porque sobre tudo o que você deve guardar, diz a palavra, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E como poderemos guardar puro o nosso coração? Observando a sua palavra. E a sua palavra nos diz para darmos o nosso coração. Não podemos permitir que o nosso coração seja perdido, ou seja roubado, ou seja quebrado. Guardemos o nosso coração. Deus não quer um coração dividido, um coração partido. Às vezes nós apenas pensamos num coração partido, num coração ferido, num coração quebrado.
Mas um coração partido pode ser também um coração dividido. Há muitas pessoas que têm o seu coração ferido porque têm o seu coração dividido. Porque não estão colocando a ordem certa, o valor certo sobre as coisas. Quando as 2,5 tribos chegaram a Moisés e pediram a Moisés que Moisés lhes permitisse ficar com aquela terra aonde eles estavam, porque era terra boa para o gado e eles tinham muito gado, eles disseram: faremos estábulos para o nosso gado e cidade para os nossos filhos. E Moisés os repreende e diz: não. Foi um não abençoador de Moisés que os trouxe à ordem certa. E Moisés disse: não, vocês poderão ficar com essa terra, mas vocês farão cidade para os seus filhos e farão currais para o seu gado. Moisés muda a ordem que eles falaram. Eles estavam com o coração dividido. Ter um coração dividido é ter a ordem errada no seu coração. Amar de forma errada. Colocar a ambição mais importante do que os filhos. Também em relação a Deus, eu uso uma frase que não me pertence, pertence a C.S. Lewis, que diz: Deus não quer um coração dividido. Quer tudo ou nada. Dá-me o teu coração. Dá-me todo o teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus. A Bíblia diz: de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Pais têm que ser bons. Bons especialmente para os seus filhos. Nós não somos bons porque amamos a Deus. Antes, porque Deus nos ama, Ele nos fará sermos bons. Este amor nos constrange. Esse amor nos força a sermos bons. Nós não temos escolha. Nós temos que ser bons, como bom é o nosso Pai. Perfeito como perfeito é o nosso Pai. Quando a Bíblia diz sobre perfeição, está falando sobre algo absoluto. E nós temos que buscar este padrão absoluto em Deus. No livro Os Miseráveis, Victor Hugo fala do herói e umas frases desse herói do livro diz: eu não tenho escolha. Um dia um homem me comprou. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser bom. Há um Pai amoroso, um Deus maravilhoso que nos ama e o seu amor nos faz amar. Amar a Deus e amar ao nosso semelhante. O amor não é só um sentimento, ainda que seja um sentimento afetuoso. Antes, o amor é o desejo e o empenho constante de fazer o bem à pessoa amada. Quem ama, serve.
aquilo e aquele a quem ama. Quem ama agrada aquele a quem ama. Deus nos amou e nos ama, não porque somos amáveis, mas porque Ele é amor. É assim que nós, como Pai, devemos amar. A semelhança do amor de Deus, que é Pai. O amor não pensa nos seus próprios interesses. Ele não é egoísta. Ama porque ama. Não ama porque deseja ser amado. Mas ama porque deseja amar. É um amor incondicional. Esse é o amor ágape. Porque deseja amar. É óbvio que o carinho. O que é carinho? Carinho é a manifestação afetuosa. É a manifestação da caris, da graça. É o favor. É essencial no amor. Amor sem carinho é importantíssimo na construção da felicidade dos nossos filhos. Por isso, devemos tomar decisões, e a decisão de amar. Aliás, decisões são coisas importantíssimas. Nós precisamos e sempre estamos a tomar decisões. Cada vez que um de nós faz ou toma uma decisão, faz uma opção, estamos mudando, estamos transformando de alguma maneira quem somos e afetando a outros. Estamos mudando de quem éramos para quem seremos. E quando tomamos a decisão certa, mudamos para quem devemos ser. Por isso, façamos as melhores escolhas. E a melhor escolha é escolher Jesus. Uma escolha pode te mudar. Toda escolha, de fato, te muda. A melhor escolha, melhor te muda. E a melhor escolha é escolher Jesus. E se você ainda não fez a opção por Jesus, nesta manhã eu quero te oferecer a melhor escolha. Escolher Jesus. Jesus disse a Marta sobre Maria, que estava ouvindo a Jesus, sentada aos pés do Senhor. Ele disse, ela fez a melhor escolha. E disse, e isto não será tomado dela. Às vezes fazemos escolhas e alguém nos toma a escolha que fizemos, nos leva. Mas eis que eu quero dizer a você que a melhor escolha ninguém poderá tomar de você, que quando você escolhe Jesus, ninguém tira Jesus da sua vida. A sua vida estará sempre com Jesus. Essa é a melhor escolha, a escolha que te transforma na melhor pessoa, da melhor maneira. É a melhor escolha, é escolher a Jesus. E se você deseja agora escolher a Jesus, apenas abra o seu coração, que Jesus entrará em seu coração. E Ele estará com você, e ninguém e nada
poderá tirar essa escolha da sua vida. Senhor nosso Deus, nós oramos por essa pessoa ou pessoas que agora escolheu ou escolheram ao Senhor Jesus, que fizeram a melhor escolha, que eles sejam extremamente abençoados por Ti. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos por esse nosso irmão e nossa irmã. Se você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, nós queremos demonstrar o amor fraternal, não apenas o amor paternal, amor de paternidade espiritual, mas também de fraternidade. E queremos que haja e que você sinta a afeição da igreja. Por isso, nós te convidamos a fazer parte da igreja. Nós te convidamos a estar junto com a igreja. Venha, relacione-se conosco. Sabemos que vivemos tempos de distanciamento social, mas nós não queremos viver distanciamento de amor. Queremos manter amor, queremos ter encurtamento, queremos ter aproximação em Deus, em Cristo Jesus. Seja bem-vindo à família de Deus. As decisões, como eu disse, que tomamos, têm grande importância em nossa vida. Um pequeno ato de bondade, hoje, pode, para os seus filhos, representar uma grande vitória para o futuro. Algo que não podemos nem mesmo sonhar ou imaginar. Você não tem ideia do que a bondade, do que a fidelidade, do que o cuidado pode gerar na vida dos seus filhos. Um pequeno ato de bondade é como uma pequena semente que se tornará uma grande árvore. O que hoje plantamos em pequenas sementes de bondade se tornarão grandes árvores de justiça, de vitória, de felicidade na construção da vida de nossos filhos. Seja um bom pai. Em Deus, sempre existem melhores coisas. Muitas pessoas, talvez como filho pródigo, tenham desperdiçado, tenham perdido. Mas eu quero dizer que assim como o filho pródigo descobriu ao voltar ao pai, que em Deus sempre existem coisas melhores diante de nós, à frente de nós, no nosso futuro, a despeito do que possamos ter deixado para trás, do que possamos ter perdido, do que possamos ter desperdiçado, como foi com o filho pródigo. Há um banquete te esperando. O pai tem o melhor para o filho. Deus tem algo maravilhoso para o filho. Na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, diz que ninguém lhe dava nada. Quando aquele jovem chegou ao fundo do poço, ninguém lhe dava nada.
Ele estava sem o socorro de ninguém. Ninguém lhe ajudava, ninguém lhe auxiliava, ninguém se compadecia dele. Ninguém lhe dava nada. Veja que coisa, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Um contraste tremendo com o pai, que lhe deu tudo. Anel, sandálias, roupa, um banquete e um lugar. O seu lugar à mesa. Um contraste tremendo com o nosso Deus, que nos diz, como está escrito em Romanos, que aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Deus tem para nós, tudo Ele tem para nós. Todas as coisas Ele tem para nós. Ele é um Pai que nos ama, que nos dará tudo. E é assim que eu quero terminar esta palavra, orando por você, Pai, e orando por nós todos que somos filhos de Deus. Orando por você, Pai, para que você e eu sejamos bondosos, que as pequenas sementes, os atos de bondade, que possamos semear na vida, na construção da felicidade dos nossos filhos, se tornem árvores frondosas, cheias de frutos. Uma semente se tornando um pomar na vida de nossa família. O carinho, o afeto essencial na construção da felicidade dos nossos filhos. Pai, se você é um homem de família, se você é um pai de família, você é protetor, você é provisor, você é educador, você é abençoador, mas acima de tudo, você é bondoso. Você é bom. Deus Todo-Poderoso, nós oramos para que, como pais, possamos ser não só provedores, cuidadores, protetores, educadores, ensinadores, disciplinadores, orientadores, mas sejamos, Senhor nosso Deus, sejamos nós bons e bondosos, que haja atos de bondade,
carinho, afeição, que revelemos Deus em todo o seu amor, sendo pais e bons pais a nossos filhos. Meu amado irmão, antes de fazer a oração final, porque hoje parece que estou fazendo 3 orações nesta mensagem. Eu quero dizer que a Bíblia nos diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Filhos são flechas. São para que impulsionemos nossos filhos, arremessando-os a chegar aonde jamais chegaríamos. Para que, como um arqueiro, arremessemos. É necessário que tenhamos boa vista, boa mira, que apontemos para o lugar certo os nossos filhos. Que façamos a força, que façamos o esforço, que sintamos a tensão, para que, tensionando o arco, esticando o arco, possamos transformar a tensão em força, em energia, em impulso para os nossos filhos, que como flechas estejam apoiadas, sintam o apoio e assim, com o apoio, impulsionados, apontados, orientados, direcionados, alcancem. Não é pressão que eu tenho que fazer, é impulso que eu tenho que dar. Se eu faço pressão numa flecha, eu apenas a empurro contra a terra. Eu apenas a finco no solo. Ela não chega a lugar nenhum. Pressão não é o que nós temos que fazer. Nós temos que dar impulso. Nós temos que impulsionar, arremessando os nossos filhos. O próprio Deus faz isto conosco. Ele também nos impulsiona, Ele também nos apoia, Ele também nos segura com firmeza. A sua mão não está trêmula. A sua mão não está frouxa, como nossas mãos não devem estar trêmulas ou frouxas. E Deus nos fará chegar. Não só nossos filhos chegarão pelo impulso que como pais fazemos, mas Deus nos fará chegar aonde nós não imaginamos, pelo ensino. A palavra ensinar em hebraico significa impulsionar. Arremessar em direção a um alvo. E o Espírito Santo jamais erra o alvo. Deus jamais erra o alvo. Deus deseja te impulsionar. E eu desejo orar porque Deus, como Pai, deseja nos dar boas coisas. As melhores coisas, se me ouvirdes e me escutardes, comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Eu quero orar por você agora, para que Deus, nosso Pai, nos abençoe em Cristo Jesus. E que nesse Dia dos Pais nos lembremos que temos um Pai que jamais perderemos e que nos ama e que nos impulsionará e que nele faremos maravilhas. Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada filho, eu oro por todos os meus irmãos,
Eu peço que esta bênção extraordinária de Deus esteja na vida de cada um dos seus filhos hoje. Em Deus faremos maravilhas. Eu oro no nome de Jesus Cristo, para que, ó Senhor, possamos receber em Cristo todas as coisas. E não haja necessidade alguma. Cura-nos, liberta-nos, transforma-nos, abençoa-nos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.